Olá, eu sou Marcela Alves, psicóloga clínica, psicoterapeuta, psicomotricista e coach na Wikeron. A Wikeron é uma plataforma de psicologia e coaching online. Vocês podem conhecer através do site www.wikeron.com. Lá vocês podem conhecer os nossos profissionais, podem também ler os artigos do nosso blog, falamos sobre temas variados e acredito que vocês podem descobrir ideias e temáticas e terem acesso à informação que é interessante e que traz sempre algum conteúdo para as nossas vidas. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que é a difícil tarefa de ser mãe e ser mulher, como conciliar esses dois papéis. Afinal de contas, esse é um tema que é importante para mim tanto do ponto de vista profissional, pois é um tema que eu trabalho e um tema com o qual eu tenho bastante afinidade e interesse, mas também é um tema de desafio da minha vida pessoal. Afinal de contas, eu sou mãe, tenho 2 filhos e também sou mulher. E ser mãe não é uma coisa que, digamos assim, seja igual para todo mundo. Nem para a mesma mãe é a mesma experiência. Quando a gente pensa que os nossos filhos passam por fases diferentes do desenvolvimento e que cada fase exige determinadas competências dessa mãe, né? Tem um autor que eu gosto muito na psicologia e na psicanálise, que é o Winnicott. Ele foi um pediatra e depois é que ele se tornou psicanalista, e foi exatamente através desse trabalho com as mães e os bebês que ele foi percebendo o quanto que esse papel é importante, tanto para o desenvolvimento da mãe, quanto para o desenvolvimento dessa criança, desse bebê. A primeira coisa que ele fala é que quando a gente está grávida, quando a gente tem um bebê na nossa barriga, a gente aos pouquinhos vai se conectando com esse bebê através de um sentimento que se chama preocupação materna primária. Lá para o final da gravidez é como se a gente fosse se dando conta de que de fato tem um bebê dentro de nós e que esse bebê vai depender da gente, vai exigir muito da gente, da nossa disponibilidade. E quando esse bebê nasce, a gente, quando está nesse sentimento de preocupação materna primária, acaba esquecendo do mundo e se dedica a esse bebê, esquecendo num sentido saudável, não é? No sentido de desinvestindo do mundo para olhar para esse bebê, para olhar para essa relação, para cuidar dessa relação. E isso supostamente é algo saudável. É importante que a mãe seja capaz de se dedicar ao seu bebê, porque sem o cuidado materno, e esse cuidado materno, a atenção pode ser feita pelo próprio pai, não é necessariamente um cuidado que tem que ser feito pela mãe biológica sequer, não é? Ou seja, o bebê precisa ser cuidado. E, em geral, esse cuidado vai vir, não é, dessa mãe biológica que entra nessa condição de preocupação materna primária e, de alguma maneira, emocionalmente está pronta para poder conhecer esse bebê e se dedicar a ele, a interpretar o seu choro, a interpretar as suas necessidades, está ali para corresponder. E essa é uma fase, essa fase inicial do recém-nascido, que ele chama de dependência absoluta. De fato, o bebê precisa que as suas necessidades sejam atendidas imediatamente. Senão ele grita, chora e nenhum ambiente aguenta ouvir um bebê gritando e chorando, um bebê pequenino recém-nascido. A partir do momento que esse bebê cresce, na medida em que ele vai crescendo, mês após mês, o bebê começa a aprender que pode esperar um bocadinho. Não é? Quer dizer, nós mães começamos a aprender que esse bebê aguenta esperar um bocadinho, melhor dizendo, não é? E a gente diz, já vai, e através da nossa voz a gente vai acalmando o bebê, dizendo para ele, espera um bocadinho, eu tô aqui. E ele vai então se entretendo e se acalmando e a gente começa a ganhar algum tempo, não é? A resgatar esse tempo. Porque antes de ser mãe, a gente tem, entre aspas, todo o tempo do mundo, a gente só tem que cuidar da gente, a partida, não é? No momento em que a gente tem um filho ou uma filha, a gente tem que também cuidar desta pessoa ao mesmo tempo, ou seja, a gente não pode esquecer que tem um filho, não é? Ele depende de nós, ela depende de nós, não é? No caso, se for uma filha. Então, a gente vai, digamos assim, de um começo em que a gente só tem o tempo do bebê, não é? Ou seja, tudo que ele precisa tem que ser já, né? Nessa fase do recém-nascido, da dependência absoluta, para ir ganhando paulatinamente, aos pouquinhos, algum tempo. Algum tempo para escovar os dentes, para poder tomar um café. Quer dizer, a gente começa com pouco tempo para a gente, não é? No momento em que o bebê vai começando a aguentar esperar.
E aí a criança vai crescendo e a gente começa a introduzir a ideia do não. Não, não pode, não, eu não deixo, não, não é agora. Então, e com isso a gente vai criando, digamos assim, uma separação entre nós e a criança. Ou seja, a criança não pode mais tudo, não é tudo dela e já, como ela um dia achou que poderia ser quando ela era bebezinha, achou no sentido simbólico, não é? Porque esse bebê não tem essa consciência. Mas o bebê queria mamar, a mamadeira aparecia, ou o peito aparecia, e de repente sentia frio e vinha lá uma mantinha e o cobria. Qualquer desconforto era automaticamente ou quase que rapidamente resolvido. Na medida em que a criança vai crescendo, ela vai ter que aprender a tolerar algum desconforto, ou seja, a própria espera pode ser um desconforto. Só que o que eu quero dizer para vocês é como que esse aprendizado da criança tem a ver também com o aprendizado da mãe. A mãe que consegue ensinar para sua criança a tolerar esse desconforto, a tolerar essa espera, não é? E a criar, enquanto há essa espera, um tempo para si, porque o que acontece com os bebês? Eu estou usando o exemplo dos bebês porque é fácil da gente imaginar. O bebê, quando tem que esperar, está escutando o som da mãe, o som da voz da mãe. Espera um bocadinho, eu já vou e etc. E com isso o bebê vai se acalmando. E na medida em que ele vai se acalmando, ele começa a se entreter com alguma coisa. E no momento em que ele começa a se entreter com alguma coisa, ele começa a dar tempo para a mãe e consegue também a começar a construir um tempo para si. Ou seja, aquele tempo que antes era um tempo de frustração ou de incômodo, se torna até um tempo agradável em que ele descobre alguma coisa ou faz alguma coisa. E vamos usar esse paralelo para pensar o que a gente faz com o tempo que as crianças nos dão. Enquanto mães, o que a gente constrói nas nossas vidas com o tempo que a gente vai ganhando nessa relação? Eu acho que é disso que a gente está falando hoje, quando a gente fala dessa difícil tarefa de conciliar a maternidade com a feminilidade, a gente está falando dessa difícil tarefa de construir alguma coisa para nós com o tempo que a gente tem. Óbvio que não é fácil, óbvio que é uma tarefa exigente, óbvio que há situações variadas de vida, com exigências variadas, mas a gente, digamos assim, não pode simplesmente dizer que não resta nada a fazer. Claro, sempre há alguma coisa a fazer. Até o bebê consegue fazer alguma coisa enquanto espera. E nós, o que a gente faz? Porque a criança vai para a escola, a criança tem, à medida que vai crescendo, tem os seus amigos, tem os seus interesses. E o que a gente faz com esse tempo que sobra para a gente? Como é que a gente vai resgatando esse espaço de individualidade nas nossas vidas? Por que a gente se sente tão culpada? Por que é mal para uma criança, uma mãe ter os seus próprios interesses ou construir o seu próprio mundo pessoal? Isso não é ruim, mas muitas mulheres acham, não é, que o fato delas estarem cuidando de algo que seja delas, sem descuidarem das necessidades daquela criança ou daquele adolescente, é como se elas estivessem, de certa maneira, preferindo alguma coisa. Aqui, gente, a gente não está falando de preferência, a gente está falando de espaço. A gente está dizendo que toda mulher, né, mesmo aquela que é mãe, merece um espaço para a sua vida pessoal, para construir alguma coisa com o tempo e o espaço que ela tem na vida dela. E o que vocês constroem com o tempo e com o espaço que vocês têm na vida de vocês? Como é que vocês dão lugar a esse tempo e a esse espaço para que eles possam surgir? Muitas vezes somos nós, mães, que não permitimos que a criança nos dê esse tempo, esse espaço, porque a gente está com dificuldade de dizer não, espera, eu não posso agora, eu tenho que fazer uma outra coisa. Atenção que eu estou dizendo que a gente pode ser dedicada e cuidadosa e zelosa, uma coisa não invalida a outra. A questão é quando a gente acha que qualquer atitude que a gente tome em relação à nossa própria, não é, autoestima, ao nosso próprio bem-estar, é como se a gente estivesse tirando da criança. A gente não está tirando nada. E atenção, essa criança vai crescer. E esse bebê que um dia tinha uma dependência absoluta vai começar a ter uma dependência relativa. Porque esse bebê vai começar a dizer pra gente, né? Essa criança que vai crescendo, mas que ainda é meio bebê, vai começar a dizer pra gente, não, eu faço sozinho. E a gente vai ter que aprender a respeitar isso, porque isso é muito importante. O que essa criança está dizendo pra gente?
Olha, eu sou um indivíduo, deixa eu tentar, deixa eu aprender a fazer por mim mesmo. E a gente deixa? Quantas vezes a gente impede esse movimento de autonomia dos nossos filhos? Atenção, toda vez que a gente impede um movimento de autonomia, obviamente quando está na hora certa, em condições de segurança, etc., a gente está impedindo o nosso próprio movimento de autonomia. Não é? Vamos pensar isso na nossa relação conjugal. Será que a gente respeita o movimento de autonomia do outro? Será que a gente tem um tempo e um espaço de autonomia nessa relação conjugal? Porque às vezes o que a gente faz é transferir essa falta de tempo e espaço dessa relação conjugal para um momento de autonomia pessoal, a gente transfere essa falta para a relação com os nossos filhos, ou seja, aquilo que a gente gostaria de ter ou de viver e que a gente não tem, a gente acaba cobrando, não é, do outro, ou seja, é na nossa relação com os nossos filhos que a gente vai se realizar. Óbvio que a gente pode se realizar como mãe, mas a gente também pode ter outros papéis e outras funções e também se realizar com outras atividades. Então, a minha mensagem para vocês hoje é um bocado refletir sobre essa ideia da mãe que é completamente devotada e que esquece de si, porque mesmo nessas imagens que muitas vezes podem até parecer tristes, ó, coitada, ela não cuida de si, ela não tem tempo, ao mesmo tempo elas trazem um significado quase que do tipo, ó, mas que grande mãe, não é? Atenção, a grande mãe também pode ser uma grande mulher. É isso que eu estou a dizer para vocês. Para a gente ser uma grande mãe, a gente não precisa ser uma pequena mulher. Assim como o fato de ser uma grande mulher não significa que a gente tem que ser uma pequena mãe. Dá trabalho? Claro que dá. Exige? Claro que exige. Mas se a gente souber pedir ajuda e partilhar a responsabilidade, afinal de contas, uma criança, um adolescente, não é, precisa ser cuidado por mais que um, não é? Tanto que existe a função materna e a função paterna. E atenção, elas podem ser elas não precisam ser necessariamente desempenhadas pela mãe e pelo pai biológicos, não é? Muitas vezes são funções desempenhadas pelos avós. Mas a gente está aqui falando para mães. E o que eu estou querendo dizer é que se a gente quer ser uma grande mãe, uma grande mulher, não no sentido idealizado, não é? Porque a gente não é uma super mulher, uma super heroína. Mas se a gente conseguir ser uma mãe coerente, uma mãe, digamos assim, em harmonia nessa relação com os nossos filhos, que sabe dar limite, que sabe dizer quando já chega, quando você agora vai ter que esperar, agora eu não posso, agora eu estou fazendo uma outra coisa, agora vá também construir o seu tempo e construir o seu espaço, porque eu também estou a construir o meu. Se a gente conseguir fazer essa dinâmica, fica mais fácil conciliar esses dois papéis, não é? Então vamos lembrar dessa ideia do bebê. Era disso que eu estava falando inicialmente, não é? Se a gente olhar para a relação da mãe com o bebê e por todos os pequenos desafios que a gente vai passando desde o início dessa relação, a gente vai depois perceber que na verdade a gente continua passando por esses desafios a vida toda, que é o desafio da separação e da individuação. Tanto os nossos filhos quanto nós temos que nos individualizar, não é? Temos que passar por esse processo de nos tornar autênticos, fazendo aquilo que faz sentido para nós, aquilo que nos preenche, que nos realiza, que nos gratifica. A maternidade nos gratifica, mas será que é só a maternidade que nos gratifica? Será que é só disso que a gente precisa? Porque um dia os nossos filhos vão ter que também cuidar daquilo que gratifica a eles. E como é que a gente vai se sentir quando a gente perceber que a gente não é mais 100%, digamos assim, necessária? Então, para dar conta desse vazio, é preciso também construir um mundo próprio, um mundo pessoal. Esse é o recado que eu tenho para vocês hoje. Se quiserem depois entrar em contato para a gente poder conversar, para tirar dúvidas, é um prazer. Então, espero que vocês aproveitem o evento. Um beijo grande e que vocês consigam lidar com esse desafio que não é fácil, mas que consigam, a partir desse desafio, crescer como pessoas, como mães, tá bem? Como mulheres. Até a próxima. Tchau, tchau.